Vamos voltar aqui à aula. Eita glória, ao ensino, aleluia, é da palavra. Eita, ensino na luz da palavra. Quando fala luz, quer dizer, trazendo a presença de Deus, Ebinax pro aprobidawa, porque Deus não perde batalha. Deus disse, ele vela pela sua palavra, que está conosco, é todos os dias, irmão, tá? Se o caso não tiver, eu poderia estar desconcertado, eu poderia estar ocupado com as coisas do mundo, amando mais o mundo. Estou te ensinando para você entender. E aí Deus, eu estaria aqui passando vergonha, não é verdade? Fazendo um teatro, se Deus não tivesse comigo. Que Ebidax Prau, estou te ensinando, sou um professor. Eminax pro aprobidar, mas não é o caso. Eminax pro aprobidar, porque Jesus disse orar e vigiar, né? Para não cair em tentação. Então, o inimigo na minha e na tua alma, ele vai tentar naquilo que a gente possa dar lugar a carne, não é verdade? E não está vigiando nisso, seja principalmente em casa, porque se eu não tiver a mesma vida que eu tenho aqui em santificação e vigiando também em santidade em casa, eu estou fazendo teatro aqui ou na igreja, onde for, porque Deus não poderia ser comigo. Principalmente que eu digo que eu sou guardião de outras pessoas, que a Bíblia diz no sentido de estudo, também fala que a gente, os pastores presidentes, né, cerca do documento, com toda a simplicidade e humildade, somos uma árvore frondosa. Então, se eu não sou guardião de mim mesmo, se não fosse o caso, como é que eu posso guardar os outros, irmão? Eu seria hipócrita. Então, a primeira coisa é se colocar de pé. Primeiro cuida de você, a Bíblia diz assim, ó, Ebidax Prau, né? Se coloca-te de pé, Ezequiel capítulo 2, se coloca de pé e eu falarei contigo. Aí o Espírito entrou nele, ele profetizou como ordenara. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver se você se consegue ficar de pé. Se você ficar de pé, você vai colocar os outros. Agora, se você não está de pé, irmão, você tem que tirar o seu arqueiro primeiro. Porque se você não está fervoroso, cheio de pé, cheio de conhecimento, por isso que eu sou um professor, estou te ensinando, trazendo a luz da verdade, da palavra. A luz é Jesus, é Menau Aspraua. Lá em João, a epístola de João, capítulo Ebidax Praua, né? Já te ensinei, vou te ensinar de novo. A epístola de João fala que ele era o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele era vida e luz, quer dizer, mas muitos só querem andar na vida. A vida é isso aqui que você está me vendo. Agora falta a luz. Se não tiver a luz, irmão, não tem avivamento. Eminax Praua, por isso que ele disse, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Está lá na epístola de João. Eminax Praua Probidal, né? Então, vamos ver aqui. Aleluia. Vamos ver aqui, desculpa, né? Alguma coisa irritou aqui meu nariz, então diz aqui, ó. 2 Coríntios 11, olha que diz aqui, ó. Oxalá, vai dizer a epígrafe sobre os falsos apóstolos, diz assim, oxalá que me suportaste um pouco na minha loucura, suportei-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vós tenho preparado para vos apacentar, ó, apacentar como uma virgem pura a um marido, a saber que é Cristo. Eminax, tá vendo? Paulo está dizendo que ele está apacentando. Ele não era só apóstolo, não, era apacentador também. Começou a sua carreira como evangelista, né, que foi chamado para evangelizar, e depois Deus fez ele de um apóstolo. Eminax foi doutor do gentil. Então o homem era muito talentoso, tinha muitos dons de Deus, que ele chegou a ter outras cartas a dizer que quando ele fosse ter com a igreja, ele daria alguns dons, quer dizer, ele sabia em quem ele estava. É tanto que quando ele chega a escrever ao chefe da comarca de Filemão, na verdade, sobre o escravo Onésimo, ele vai dizer que ele está na entranha de Deus. Então, era um homem que deu exemplo, porque era um homem que tinha entendimento tanto de conhecimento pelas escrituras sagradas, pelo canon, e depois conheceu também um pouco até dos apóstolos ali, as escrituras ali, como é que era, né? Ainda advertiu Pedro, ainda exortou Pedro ainda, porque Pedro, né, verdade, com os judeus era uma coisa na época, e com o gentil queria ser outra. E ele foi lá e mandou ver em Pedro, e Pedro acredito que tomou posição, né? É assim, um exortando uns aos outros, para não cairmos em condenação, como diz lá no livro de Hebreus, em Minax Pra, né? E ele diz mais aqui, ó, 11:3, ó. Mas tenho que, assim como a serpente enganou a Eva, e como a astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, ó, e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, aí ele está falando dos cristãos, dos apóstolos, etc, etc, né?
e até Timóteo e outros mais, na verdade, na verdade, ali que ajudaram ele cooperando na obra, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis, porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Mas se eu for rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Aleluia, louvado seja Deus. Pequei porventura, aí Paulo está dizendo aqui o seu testemunho, humilhando a mim mesmo, para que vós sereis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E outras igrejas despojei-me para vos servir, recebendo dela salário, que quando estava presente convosco e tinha necessidade, mas ninguém fui pesado, amém? Então nós estamos vendo aqui que Paulo, sem falar Pedro, que o próprio Jesus de boca, ele falou para Pedro, né? Se tu me ama, apacenta minhas ovelhas, né? Eminax Pra, então Timóteo era um apacentador, que também era um evangelista, Eminax Pra, na verdade, Tiquito, na verdade, né? Tito, tinham muitos aqueles cooperadores que eram realmente homens espirituais, homens experimentados, que também estava como se fosse perna e braço de Paulo quando estava nos calabouços, estava preso, não poderia ir, e eles representavam Paulo, Ebidax Prua, Probidawa, através da luz da Escritura Sagrada. Por isso que há uma necessidade, irmão, de vocês, estamos juntos, para você aprender,